Olá pessoal, meu nome é Pedro, eu sou aluno de disciplina isolada. Vou apresentar para vocês meu projeto de disciplina de mineração de dados. O título é Utilizando árvores de sufixos para geração de termos de um dicionário para encontrar URL. Esse trabalho é uma extensão do meu trabalho de mestrado, cujo foi desenvolvido um encurtador de URL que trabalha de maneira diferente dos encurtadores tradicionais. Ele ganhou o nome de Bshort. Esse aqui é o sumário que a gente vai seguir até finalizar a apresentação. Só para a gente ter uma ideia da grandeza das redes sociais na vida das pessoas e aumento de uso delas, Facebook e Twitter estão entre os 10 sites mais populares do mundo. Facebook tem 1 bilhão de usuários ativos diariamente, é o segundo mais popular. Twitter, 350 milhões de usuários ativos mensalmente, o nono mais popular. Característica marcante entre essas duas redes sociais é que é compartilhado qualquer tipo de informação entre elas, entre propaganda de produtos, coisas do dia a dia das pessoas, propaganda de viagens, tudo que pode ser compartilhado. Dentro desse contexto, milhões de URLs são compartilhadas. Devido ao fato de algum limite do tamanho da mensagem, alguns serviços de encurtar URL são utilizados para diminuir assim, o tamanho da URL e ganhar espaço no texto. Ele tem exemplo do Bitly e do Time. Ang e colaboradores mostram que os serviços mais utilizados são Bitly, T.co e o Time URL. E de acordo com Antoniades, em 2011 ele viu que 87% das URLs do Twitter são encurtadas. Agora a gente vai falar dos encurtadores tradicionais. Os encurtadores tradicionais, você entra no site deles, no serviço, entra com sua URL e manda gerar a URL curta. Assim ele gera um pedaço da URL com domínio que identifica o serviço que você usou, e o final, que está em negrito à direita, é o código que identifica qual URL curta é correspondente a essa longa. Então, ao acionar essa URL longa, ela redireciona. Ao acionar essa URL curta, ela redireciona para a URL longa correspondente. Assim, o usuário não tem contato com a URL longa. Uma das desvantagens de encurtadores tradicionais é ofuscar spam e phishing, porque os usuários maliciosos utilizam as URLs curtas para esconder a sua URL maliciosa, porque a maioria dos usuários não verifica qual URL está sendo aberta no browser. Ele clica na URL curta e já mexe ali. Com isso, facilita para os ataques de usuários maliciosos. Essa URL do exemplo aí, encurtada pelo Bitly, a sua URL longa está contida na lista negra de phishing. O objetivo, no trabalho anterior, foi desenvolvido o Bshort, que a ideia do algoritmo, ele encurta a URL antes do envio da mensagem e desencurta a URL para ser mostrada para outro usuário. Ou seja, o usuário não tem contato com a URL curta, somente com a URL longa. Como é que ele comprime a URL? Como é que ele encurta a URL? Substituindo porções da URL por algum caractere do TF8. Exemplo, o www por alguma letra japonesa, alguma carinha, alguma coisa desse tipo. Uma dificuldade que nós tivemos no nosso trabalho foi desenvolver quais termos farão parte de um dicionário de tradução, pois nós não temos o número infinito de caracteres do TF8. Então nós temos que selecionar melhor os termos para obter uma taxa de encurtamento melhor. Como eu já falei, o Bshort ele encurta a URL antes de passar pela rede social e desencurta ao ser mostrado, ou seja, assim o usuário não tem contato com a URL curta, somente com a URL longa. A URL é encurtada só para atravessar pela rede social. Aqui um funcionamento, para ficar mais claro, a gente tem um dicionário com essas 4 subpalavras, são 4 partes da URL e os caracteres. A gente está encurtando uma URL do CC, a gente pode observar que barra após barra não está no dicionário, então não é encurtado. Ou seja, a gente só encurta partes da URL que contém o nosso dicionário. O que não contém continua fixo. A base de dados que a gente usou foi coletada desde a criação do Twitter em 2006 até 2009, tem 1 bilhão de tweets, 55 milhões de usuários. Desses tweets a gente separou
todas as URLs, pegou as URLs puts, resolvemos, daí nós obtivemos 65 milhões de pares de URLs. O nosso dicionário, que é a parte importante, é composto de 3 etapas. A gente define o tamanho do dicionário, gera um grande número de termos candidatos, que é aqui que a gente vai explorar no nosso trabalho, e seleciona esses termos. Existem mais de 1 milhão de símbolos no TF8, e 65 mil são os mais utilizados. Aí a gente definiu esses 2 tamanhos de dicionário, que a gente chama de total, que é o que contém mais de 1 milhão, desculpa, e o parcial, que contém 65 mil. A gente tirou 128 para não ter confusão na hora de encurtar e desencurtar, porque 128 representa os caracteres usados nas URLs. Aqui a gente vê um exemplo onde ele confunde o F na hora de desencurtar. Aqui a seleção de termos, a gente tem 4. A gente gera um grande número de termos e pega na primeira estratégia, pega os de maiores tamanho, segunda, de maiores tamanho vezes frequência, os maiores frequência, e na quarta, a gente, além de pegar as maiores frequências, a gente seleciona, a gente tira o termo de menor frequência, que é subpalavra de maior frequência, a gente retira esse termo. Aqui é a parte que nós vamos explorar. O Bshort utiliza uma abordagem de força bruta para a criação de termos, que a gente vai selecionar em seguida. Na nossa abordagem, a gente está propondo uma utilização de árvore de sufixo para gerar esses termos. Nas 2 abordagens vai ter uma base de TNT como entrada e uma base de F como saída, com os termos e as características deles. A estratégia do Bshort, ele pega uma URL, define o tamanho máximo do termo e vai quebrando a URL até atingir esse tamanho máximo. Ou seja, ele pega o tamanho 2, quebra em todas as porções de 2, 3, quebra em todas as 3, 4 e 5. Ele pega o termo, coloca num arquivo. Se já tem o termo lá, ele adiciona mais um na frequência. Assim, no final, nós vamos ter um arquivo com todos os termos e as frequências geradas através da base T de entrada. A estratégia de árvore sufixo, a gente já conhece. Vamos pegar uma palavra, no nosso caso aqui a gente tem CA, G, A, G, T, e vai tendo como entrada. Cada entrada de nova, e vai retirando a primeira string, a segunda, a terceira, assim por diante, até finalizar. Cada entrada nessa árvore é verificada na aresta se o prefixo da palavra de entrada é igual ao prefixo de alguma palavra da aresta. Se for, ela é quebrada em 2 nós, igual a gente vê no exemplo da quarta figura. O A já tinha, ele casa, criar nova aresta para o A e as 2 novas arestas embaixo. O número na folha representa o início do sufixo que chega naquele nó folha. A gente tem 3 que começa G, A, G, T. A alteração que nós fizemos foi, em vez do nó ficar vazio, a gente coloca o quanto que a aresta anterior repete durante a nossa base. Então nós temos, no caso do A, ele teve 2 vezes, prosseguindo a montagem, a gente teve que o G apareceu 2 vezes e o AG 2 vezes. Então a gente pega a base de treino, monta a árvore toda, depois percorre a árvore toda, e parando em cada nó, jogando no nosso dicionário e já jogando no nosso arquivo e já com a frequência que está contida no nó. No final, para as 2 abordagens, vão ter esse arquivo, o termo, a frequência, o tamanho, e a frequência vezes o tamanho. Nas avaliações experimentais, a gente usou 250 mil URLs para a construção do dicionário, e o nosso tamanho máximo de termo para a abordagem utilizada no Bshort, no primeiro trabalho, foi 15, porque nele mostrou que esse número 15 é um número bom para a geração de termos. As URLs que a gente foi encurtar foram 500 mil do Bitly e 500 mil do TinyURL. Aqui a gente está vendo uma CDF, que é uma distribuição de probabilidade cumulativa. Quanto mais à direita a curva tiver, melhor ela é. Aí a gente pode observar que a curva preta é a que está mais à frente. Então, ou seja, a nossa estratégia de frequência menos sub foi a melhor para esse caso. No próximo caso, apesar de estar bem juntas, a gente ainda observa que a frequência menos sub é a que está mais próxima. Nesse primeiro slide, a gente usou a primeira estratégia, que é a força bruta, que foi usada no Bshort,
E nesse segundo slide já é a nossa nova abordagem de árvore sufixo. Com isso nós temos que frequência menos sub foi melhor, tanto na abordagem de força bruta quanto para a nossa nova abordagem de árvore sufixo. Aí a gente está comparando as duas, mais uma vez, mais a direita é melhor. Então nós temos que a abordagem anterior proposta no trabalho do Bichot anterior é melhor do que a nossa proposta agora, a árvore sufixo. Primeiro nós vamos dicionário parcial, tem mais de 65 mil termos. Agora nós vamos ver o total. Mais uma vez, mais à direita, melhor. Frequência menos sub se mantém à frente de todas as estratégias. Pegando o dicionário com 1 milhão de termos, pegando as duas melhores, comparando. Mais uma vez, frequência menos sub da versão primeira ficou melhor. Com isso, a gente conclui que a abordagem anterior do Bichot ainda é melhor que essa geração de termos de força bruta. A ideia de usar árvore sufixo porque ela não limita o tamanho do termo. Na estratégia anterior tem um limite M lá onde não pode ultrapassar esse limite. Na nossa não tinha esse limite, mas a gente percebeu que isso não influencia em nada no nosso trabalho. Obrigado.